Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui do podcast Irmãos Dias Podcast. Estou aqui com o meu irmão gêmeo e meu sócio, André Dias. Como é que você tá, André? Tudo belezinha? Tô ótimo. E hoje promete aqui, hein? Vamos trazer bastante assunto interessante aqui da Bolsa de Valores. Estamos aqui com o Renato Breia. Renato Breia ou Breia? Breia. Breia. Que legal, vamos lá. Ele que é cofundador da Nord Research, a gente ouve muito por aí, gerencia mais de R$1 bilhão, querido, R$1 bilhão. Vai vendo. E o que eu quero saber? Primeiro se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, como é que funciona. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer falar aqui com vocês. Obrigada a você. A gente fundou a Nord em 2018, né? Eu, a Marília, o Bruce, o Ricardo. A gente já tinha se conhecido antes do mercado financeiro, a gente trabalhava numa outra casa de análise. A ideia, basicamente, era oferecer recomendações de investimento para qualquer tipo de investidor. A gente já está no mercado há mais de 16 anos, né? E a gente sabe como as informações financeiras chegam para os investidores. Então, quem tinha muito dinheiro ou trabalhava no mercado financeiro tinha acesso às melhores recomendações de investimento. As redes sociais e mesmo as novas tecnologias permitiram com que a gente, trabalhando no mercado financeiro, com alguma experiência fazendo isso, a gente montou um modelo de negócios que as melhores recomendações, ou a gente acredita que a gente tem uma equipe muito boa de análise lá, sim, mas pode chegar para qualquer tipo de pessoa, né? Um conteúdo mais mastigadinho, com uma linguagem mais fácil, que tanto uma pessoa que trabalha no mercado financeiro vai ver que tem qualidade de análise, mas também uma pessoa que é um engenheiro, um arquiteto, enfim, qualquer profissão pode ter acesso às melhores recomendações, que é um pouco aqui também do que vocês procuram trazer, né? O Brasil é um país muito grande, com muito dinheiro, com muitas possibilidades, mas que tem muito pouca gente que realmente investe o dinheiro. Então, essa é um pouco a ideia por detrás da gente ter idealizado a Nord lá em 2018. Então, agora a gente completou 3 anos de casa e acho que essa é a nossa missão aí, é levar mais informação e recomendações de investimento para maior quantidade de pessoas poderem investir bem o dinheiro. Né? Legal. Vocês são em 3, é isso ou não? Nós éramos em 4 fundadores, hoje nós somos em 3, e a gente tem mais 9 sócios, mas nós somos em 55 pessoas lá. Né? Vocês começaram numa mesa de bar? Uma coisa assim que eu li. Olha como é que tá vendo? Sai bons Isso é o roteiro do Ruiz, né? Mas foi isso mesmo? É verdade essa história? A gente se conheceu, né, no mercado, a gente trabalhava numa outra casa, a gente foi tomar uma cerveja e falou assim, acho que tem oportunidade de a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, do nosso jeito, né, com uma proposta diferente. Eu acho que essa é mais ou menos a história de vários casos de empreendedorismo, né? Pessoas que se conheceram, então tem, vamos dizer assim, uma visão, os valores parecidos, e que enxerga uma oportunidade de um mercado que está emergindo. Está crescendo. A gente é um bebê aqui no Brasil, né, Renato? Nem 1% investe na Bolsa, não é isso? Hoje a gente tem hoje 2%, né? Porque se você for considerar 4 milhões, né, de 200 milhões de pessoas, é que você tem que pensar não só a população total, mas talvez a população com conta corrente. O Brasil é uma jabuticaba, né? Porque eu acho que 50 milhões de pessoas no Brasil não tem nem conta corrente. Verdade. Então, assim, tem muito para crescer. Eu acho que 4 milhões de investidores na Bolsa é muito, muito pouco, se comparado ao resto do mundo. Eu acho que também tem uma razão para isso acontecer. A gente tem... O mercado, a Bolsa brasileira era muito pequena, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu falo que um dos grandes professores, talvez, do que a gente está vivendo agora é o juro baixo, não tem jeito. As pessoas não querem fazer outra coisa na vida se você tem um investimento, investir num CDB ou num fundo DI. Você tem alto rendimento, segurança, liquidez. Né? Para que você vai correr algum tipo de outro risco? Eu comecei a trabalhar no mercado em 2005 e o juro era 18% ao ano. Nossa. Era uma maravilha. Aquele CDB rendia 10%, 12% ao ano, o pessoal ficava assim, né? 18% CDB rendia 20%, 22%. A pessoa não se mexe. Agora o pessoal tá tendo que se mexer. Não tem mais como. Vai ter que batalhar lá na renda variável. Então imagina como é que era eu trabalhando numa mesa de bolsa, falar assim pro cara, põe um dinheiro aqui na bolsa, porque... O cara te chama de louco, né? Você fala assim, eu tô ganhando 22% num CDB, tranquilinho, dormindo de boa. E aí você chega e fala assim, mas vamos colocar aqui o dinheiro em ações. Né? O cara fala de jeito nenhum.
Concordo. Mas mesmo depois, né, com juro muito mais baixo do que os 18, mesmo com 10, você tinha prefixado de 15. Sim. Então, acho que agora a gente está indo para um mundo... O Brasil está ficando mais parecido com o que o mundo é já há muitos anos. Mundo real, né, Renato? Mas eu acho que agora agora a gente está vendo de novo a coisa se inverter. Então, a gente pode voltar a ter juros... A gente já está tendo juros de 2 dígitos de novo. É isso que eu queria te perguntar. Muita gente pergunta, acho que para Carol também, Renato, agora a Selic está em 5,25, né? Pode ser que a Selic chegue em 7,5, né? Os economistas já estão falando em 7,5, mas tem alguns já falando em 8. Então, muita gente está preocupada. E agora, Renato? O mercado que a gente vive hoje, com a taxa Selic em 5,25, mas com perspectiva de alta, a Bolsa é oportunidade? Essas pessoas que estão com medo, muita gente que está assistindo a gente aqui, fala, meu Deus, o que eu faço agora? E nesse momento a Bolsa está caindo, a gente está voltando aí para baixo de 120 mil pontos, hoje está 118. Qual o cenário que você enxerga hoje para o Brasil, Renato? Selic 5,25, mas pode chegar a 8. Bolsa de valores dando uma derrapada, voltando um pouco. O que você enxerga? O que você tem para falar para as pessoas aqui? Legal. Tem uma sigla, né, que inventaram lá fora que chama TINA, né? There is no alternative. Quando você tem juro muito, muito baixo, basicamente você não tem outra alternativa a não ser investir na bolsa. Então, a bolsa de 12 meses ou 24 meses atrás não tinha outra alternativa, porque você não tinha juros no mercado. Agora, você tem juros no mercado. Sim. Então, se você está falando aí que você tem juro pré-fixado de 10 anos, 10% ao ano, ou seja, está garantindo um retorno de 10% ao ano para os próximos 10 anos, tem negócio que não justifica. Vale mais a pena você botar o teu dinheiro 10% ao ano. Sim. Então, você tem que ser muito mais seletivo. Sim. Muito mais seletivo. O que a gente viu também acontecer no ano passado, até mesmo no começo desse ano, é que muitos exageros. A bolsa, se você for olhar a bolsa em termos de múltiplo histórico, hoje ela pode estar até mais barata do que ela estava o ano passado, mesmo o ano passado estando em número de pontos mais baixo. Por quê? O lucro das empresas aumentou e aí você tem múltiplos mais baixos. O que eu acho é que primeiro, eu acho que dentro de um portfólio você tem que ter renda fixa. Sim, concordo com você. Você tem que ter renda fixa, né? tem que se diversificar. E agora, quando você vai olhar para negócios na bolsa, quando você tem uma taxa de juros de longo prazo maior, a gente fala que tem um custo de oportunidade, você tem um custo de oportunidade que, entendeu? Alguns negócios já não valem tanto a pena. Sim. Né? Então, imagina que você fazendo conta lá, uma empresa vai te dar um retorno anualizado de 15%, 20%. Quando você tem um custo de oportunidade de 8%, você fala, isso aqui é um baita do negócio. Sim. Agora, se o teu custo de oportunidade já vai para 10, 12, que a gente está falando do custo de oportunidade aqui, de uma maneira simplista, que é o juro longo, mas ainda você tem que considerar um risco e tal, aí já tem muito negócio que não vale a pena. Você meio que está empatando com um negócio que tem um risco muito maior associado, né? Sim. Então, eu acho que juros subindo no nível da bolsa hoje não é uma coisa para amador. Então, você Tem precisa... que ser mais seletivo. Tem que ser E é isso que vocês fazem na Nord, né, Renato? Porque, Carol, imagina aquelas pessoas... Médico, por exemplo, o cara trabalha o dia inteiro. Ele não tem tempo de ficar olhando a bolsa, ele não tem tempo de analisar as melhores empresas. Exatamente. Então, as casas de análise, como a Nord, facilita isso, né? Deixa mastigado. Sim. Porque foi o que você falou, Renato. Hoje a gente tem que ser muito seletivo, porque os juros estão altos a Selic está subindo, então a renda fixa vem pagando mais. E muita gente também começa a se atropelar, né? Vê a bolsa agora, nesse valor, e a gente vê muito isso. Carol, para você também, para todos nós, né? Vou colocar tudo na bolsa e é um risco muito grande. A gente viu isso nos 65 mil pontos, a gente viu amigos desesperados. Por quê? Porque não diversificou na renda fixa. A gente sempre fala, para quem está aqui, na minha visão, tem que ter reserva de emergência e na renda fixa, ponto. Porque tem muita gente, eu queria até saber sua visão, tem muita gente que fala assim, e eu já ouvi falar, o André também, cada investidor tem sua estratégia. Agora, falar assim, eu sou 100% renda variável. Isso não é, na sua visão, arriscado? O que você pensa sobre isso? Acho que é muito arriscado. Eu até brinco, né? Se você chega para um gestor de um fundo de ações, que é a vida dele ali, e você pergunta para ele quanto do teu dinheiro está no teu fundo, né? Onde eu vou investir o dinheiro no teu fundo. Quanto do teu dinheiro está no teu fundo? Se ele fala 100%, eu fico desconfortável, porque assim,
eu quero que ele fique tranquilo para viver os próximos 5 anos sem depender das oscilações do fundo dele. Se ele não tem nenhuma reserva, como é que esse cara vai acordar de manhã e falar assim, olha, eu tenho dinheiro e estofo para tranquilamente esperar durante um ciclo ruim de 5 anos? Né? Então, 100%, tudo bem, se o cara está falando que assim, eu tenho 100%, mas eu tenho uma reserva para 24 meses ou 36 meses, beleza, ele está excluindo a reserva dessa conta, aí tudo bem. Que é o que eu faço. Então, assim, eu sou empresário, eu tenho 16 anos de mercado financeiro, eu invisto na bolsa antes de eu me entender por gente, porque, na verdade, meu pai investia para mim, depois, com 15 anos, eu comecei a acompanhar e comecei a estudar, e com 19 anos eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Mas eu tenho capacidade para ter 100% do meu dinheiro na bolsa, porque, primeiro, eu tenho uma reserva muito alargada, de 24 a 36 meses, então, assim, se a bolsa despenca, eu ainda tenho dinheiro para botar na bolsa se precisar. Sim, né? você tem oportunidade ali também, você deixa a sua reserva de oportunidade ali, né? Exatamente. Agora, tirando isso, eu acho que as pessoas tomam um risco demais. O pessoal se empolga, né, Renato? Empolga. O cara vê a bolsa caindo e ali ele não pensa que ele deveria ir devagar, né? Compra um pouquinho hoje, compra um pouquinho amanhã, a gente não sabe até quando a bolsa vai cair. Foi igual Exatamente. 65 mil pontos que a Carol falou. A bolsa estava em 120 mil pontos, ela caiu para 110, o pessoal já se empolgou, queimou todo o caixa de oportunidade. Mas a bolsa caiu, foi parar em 65. Então, o que eu fiz? Eu fui comprando aos poucos. Eu comprei no 110, nos 90, nos 80. Com a reserva de emergência. Fui utilizando minha reserva de oportunidade, né? Sempre deixando a reserva de emergência ali de ladinho e utilizando minha reserva de oportunidade. Eu sempre deixo um caixa ali, porque a gente não sabe quando é o fundo do poço. Mas, Renato, a gente precisa seguir um roteiro de perguntas aqui. Que o nosso, senão o Ruiz mata o nosso a gente. roteirista Ruiz vai matar a gente. Que ele fala, Carol, vocês não seguem um roteiro. Então, vamos começar pelas perguntas. Nós separamos algumas perguntas aqui para você, Renato. Falando em varejo, tem muita gente aqui que gosta da Via Varejo, que gosta da Magazine Luiza, lojas americanas. É uma discussão imensa. Eu vou no shopping, outro dia eu tava no shopping com a Carol, a gente comentou, as lojas estão cheias, o shopping tá lotado, eu fui na 25 de março outro dia, 25 de março tá lotada, enfim, eu sinto que a economia brasileira está voltando ao normal, né? A gente tá no menor patamar aí de infecção de Covid, de mortes, mas as ações de varejo estão derrapando. Via Varejo caiu 30% nas últimas semanas. A Magazine Luiza veio com um balanço legal, mas caiu aí 10% também nos últimos dias, últimas semanas. O que você enxerga do setor de varejo e por que essas ações estão caindo? Tá. Assim, eu acho que o que acontece nessas ações especificamente, eu acho que é justamente tudo aquilo que a gente explica dos perigos das pessoas investirem baseado em poucas informações. Então, assim, a história de Via Varejo, né, até vendo a base acionária, se você for pegar lá atrás, quando começou toda a história de reestruturação e tudo mais, um aumento da base acionária da Via Varejo foi absurdo. Então, muita pessoa física comprando papel. O que aconteceu? Claro, durante a pandemia, as ações despencaram, depois voltaram. Acho que o mercado precificou talvez um crescimento muito maior do que as empresas iam realmente entregar, né? De que o modelo digital fosse capaz de printar uma história de crescimento muito maior e tal. Né? A gente tem que lembrar que Via Varejo, especificamente, é um caso muito mais de varejo físico do que de varejo online, mas né, a companhia sempre quer tentar mostrar para os investidores de que ela tem uma história um pouco mais sexy para contar de digitalização e tudo mais. Eu vejo que eu acho que a base acionária de Via Varejo é lotada de gente que não sabe o que está fazendo. Certo. E é um case de turnaround, né, Renato? Muita gente se empolgou aí com Via Varejo, mas é uma empresa em recuperação, né? Vinha de prejuízo atrás de prejuízo. Até a Carol quer emendar uma pergunta. Eu tenho. Eu até quero emendar uma pergunta, porque todo mundo fica assim, o pessoal quer saber assim, ninguém quer estudar. Essa aqui é a verdade. Todo mundo fica assim, qual a ação que eu devo comprar hoje? Aí eu falo, se eu tivesse uma bola de cristal, eu falava, né? Mas não dá para saber, porque a gente tem que estudar a empresa ao longo dos anos. Via Varejo eu tenho na carteira, mas por quê? Porque eu acredito nela a longo prazo. Sim. Mas isso vai de cada investidor. Sim. Agora, para você, Renato, qual que é, não sei se você pode abrir aqui, mas na Nord, qual ação que vocês acreditam no varejo que é a melhor do setor?
Eu não tenho nada de varejo na minha carteira hoje. Eu já tive Via Varejo, aliás, foi um dos vídeos nossos lá que deu mais sucesso, porque eu fiz essa compra ao vivo. Eu era para ter comprado 100 mil reais, eu comprei 200 mil reais. O home broker, eu testei um dia antes, o home broker, na hora que eu fui comprar, travou. Eu fechei, mandei a ordem de novo, comprei 200 mil reais. E tudo isso ao vivo, e a Tudo cores? isso ao vivo e a cores. E aí foi engraçado, né, pra caramba. Eu imagino sua cara, a hora que você viu 200 mil, você falou, opa, você tomou um susto na hora? Não, foi Tomei. natural. Não, eu tinha dinheiro na conta, mas o problema ali era que eu tava com medo de não estar filmando a tela direito, mostrar as outras posições e tal. Eu tava preocupado com essa história. Enfim, mas foi legal. E eu acho que... Foi legal, podia ter perdido 200 mil. Igual, não, eu preciso contar isso antes. O Renato, sabe o Renato, o famoso Renato, amigo nosso? Virou pra mim e falou assim esses dias, você não sabe o que eu fiz com a minha carteira. Em vez de eu pôr a ordem de compra, eu coloquei ordem de venda em tudo. Falei, Renato, pelo amor de Deus. Ele ainda bem que foi com a minha carteira. Imagina se é com a das pessoas. O Renato É assessor de investimentos. Então, eu acho que o caso de Via Varejo, né? A gente comprou lá 4,80, depois foi até R$4, e a ação subiu, bateu 15 e o 40, a gente resolveu vender. Sim. Porque a gente enxergava que, assim, pode valer 20, mas do ponto que tá, de 15 para 20, você tem um upside, tá dado. Sim. Se com R$15 você acha que vale 20, mas você tem um monte de outras coisas onde você tem uma simetria melhor, então você troca. Você não Faz precisa sentido. esperar ir do 15 até o 20. Você já pegou dos 4,80 até os 15, 40, você pode achar que vale 20. Mas se você encontrar uma outra coisa na bolsa, e essa é a beleza da bolsa, você troca por outra coisa. Sim. E assim, a gente viu sair do 15 e até o 19, e as pessoas falando assim, vai a 20, vai a 20. Eu via o discurso. Cara, assim, se está no 19, você só tem mais 10% de upside. Né? Então, assim, é isso que as pessoas às vezes esquecem de avaliar. Ou até mesmo para comprar um ativo, eu quero comprar quando bater 4. Mas assim, se você comprou a 4 e está 4,80 hoje, e você está carregando ela na tua carteira, você está comprando ela a 4,80 hoje de novo. Sim. O que interessa é daqui para frente. A questão de quanto que você comprou para trás é meramente contábil, é o quanto você vai pagar de imposto. Mas se você tem ação na tua carteira hoje, então quer dizer que você compraria ela hoje. Sim. Né? E eu acho que Via Varejo tem esse problema. Eu acho que o mercado se empolgou demais com uma história... Muito boato, vai, compra. Vai, né? compra e tal. Acho que... eu vi assim no discurso até da empresa, das pessoas que compravam, tal, de que parecia que aquele negócio winner takes all, assim, Magazine Luiza, Via Varejo vão ser as grandes empresas que vão se valer dessa digitalização do varejo no Brasil. E não é bem assim, você tem Amazon, Mercado Livre. você tem milhares de players todo dia fazendo isso. Então, acho que é isso. Me parece, o caso de Via Varejo, me parece claramente um case onde tem muita gente empolgada demais com o futuro do negócio que tem ainda suas incertezas. Sim. Tem que Então, a ser gente provado. teve lá atrás, a gente não tem mais, a gente se desfez em algum momento, mas assim, eu até olhei outro dia, acho que a R$12, assim, até me parece algo atrativo. Eu não tenho, porque eu tenho outras coisas que eu gosto mais, tenho mais convicção, acho mais barato. Se fosse hoje, Renato, qual ação do varejo que você compraria? Você tá contra o muro, você tem que comprar uma ação. Qual seria a ação de varejo que você compraria? Magazine Luiza? Putz, eu acho que não compraria Magazine Luiza, com certeza não. Via Varejo, talvez. Assim, tem muito varejo hoje, né? A gente tem que considerar que você tem varejo, por exemplo, uma Lojas Renner da vida. Sim, vestuário e... Você tem, por exemplo, uma Vivara da vida, que é um varejo mais De voltado luxo, para o né? luxo. Você tem o Soma, por exemplo, que a Hering, NV, Farm e outras coisas. Então, o varejo... Não queria fugir da tua pergunta, eu não gosto de ficar fugindo das perguntas, mas assim... Coloquei uma enrascada agora, hein? a grande... Assim, eu gosto... Assim, um setor que eu gosto muito, que é o setor de locação de carros. Tá. Né? Acho que é um mercado que as empresas da Bolsa são as maiores empresas do mercado, tem um poder... tem um moat, né, que a gente fala ali, assim, um diferencial muito grande em termos de... O tamanho da operação impacta muito na rentabilidade porque você tem uma alavancagem operacional muito grande. Em um setor que é relativamente novo nesse mundo, tem muito para crescer, né? As pessoas estão entendendo essa questão do aluguel do carro e tudo mais. E
E assim, eu já vejo o varejo como um setor que é muito competitivo. Margens baixas, Margem, né? muita gente não E gosta tem por causa da margem, né? E tem que é muita baixa. gente, já tem muita gente há muito tempo competindo. Eu vejo que, assim, esse é um mercado que, putz, assim, os players da Bolsa, então, Locamérica, né, e Movida, elas têm, assim, vantagens competitivas muito claras e crescem muito. Então, Mas você não acha que a Localiza tá na frente dessas empresas ou você sim, prefere a Movida? eu prefiro Movida e Locamérica. Eu tenho Tá, as Unidas duas. no caso, né? Unidas, Locamérica. isso. Eles ainda não mudaram o ticket, né? Você vê, a Via Varejo é tão preocupada em passar uma imagem de mudança e tal, que mudou o ticker. Sim, virou Via, saiu de Via Varejo pra Via, É. mudou o logo, né? O Mudou. pessoal não encontra. O pessoal fica me perguntando, mas qual que é agora? Eu falei, gente, isso só mudou, mas ainda existe a empresa, calma. E veio com bom resultado, 108% a mais o lucro. Agora, um setor que todo mundo fala, é um setor que para mim tem que ter na carteira, essa é a minha visão. Porque é um setor defensivo, é um setor mais perene. A questão é, lá vem, porque se eu não perguntar, ferrou, né? A questão, bancos. Banco é algo muito discutido. E o banco que mais Vem me polêmica perguntam... aí, vem polêmica. O banco que mais me perguntam, não sei pra vocês, é o Banco Inter. Sim. Pra você, parece, não sei, a minha visão. Eu não tenho Banco Inter na carteira, mas sei que o atendimento do Banco Inter dizem que é muito, né, eficiente. Tá esticado o valor? O que você acha sobre isso? E qual eu banco acho que você sim. gosta, assim, na carteira? Assim, dos bancos digitais, eu gosto de BTG ainda. A gente tá olhando XP também agora. Acho que XP ficou meio largada aí durante um tempo. A gente até escreveu um relatório hoje legal, quem quiser procurar no nosso site, que é, assim, hoje Itaú negocia 8 vezes lucro e você ainda pode receber um dividendo de uns 20% de XP. Então, a gente acha que isso também... Eu gosto de Itaú, então a gente tem Itaú lá, tem BTG também. Acho que esses... assim, de banco tradicional, que eu gosto mais, Itaú, e de banco digital, vamos dizer assim, pensando nesse cenário onde você vai ter os bancos digitais atacando o lucro dos bancos incumbentes, né? Eu acho que essa dobradinha é você comprar um banco tradicional muito bom, muito bem gerido, que está sempre olhando, né, e se reinventando, que é Itaú, e um banco que, assim, está entregando um baita resultado, tem uma gestão espetacular. Assim, os múltiplos são completamente diferentes, né? A gente está falando de um múltiplo que é 8 vezes lucro, outro é 25 vezes lucro, se eu não me engano, preciso ver agora, mas... então eu gosto dessa aposta. Algo que, eventualmente, os resultados vão permanecer mais ou menos onde estão, mas você está pagando muito barato, e uma que você está pagando 4, 5 vezes mais, mas que tem um potencial de crescimento e crescimento de lucro espetacular, então esse múltiplo pode se comprimir ao longo do tempo. Essa dobradinha eu gosto. Tá, Banco você não tem Inter- uma preferência. Não, eu O gosto banco dos dois, eu tenho os dois. Você prefere jogar com os dois, né? É. O digital ali no crescimento e o tradicional buscando dividendos, buscando sim. né, um banco mais estável para longo prazo, né? Até eu ia fazer essa pergunta, se você é mais do banco tradicional ou mais do digital. Então, você joga com a tabelinha dos dois ali, né? Eu acho que tem uma coisa legal que a gente pode falar aqui, que eu acho que o bom investidor, ele começa sempre assumindo uma boa dose de humildade de que ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Sim. Eu não Exatamente. sei exatamente o que vai acontecer. Dado que eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu preciso fazer minhas apostas, né? E tem apostas que você faz pequenas, né? Então ativos muito arriscados, você põe menos dinheiro. Ativos que você tem mais convicção, mais previsibilidade, você põe mais dinheiro. Essa é o grande, vamos dizer assim, o segredo de você tentar montar um portfólio. As pessoas que têm muita convicção e concentram muito patrimônio, com pouca experiência, essa é a combinação de... Não vou falar palavrão, mas... A combinação De dar ruim, da porta né? do Vai dar ruim. inferno, né? Exatamente. Você falou de uma maneira bonitinha, da porta do inferno. Eu ia falar de uma maneira... mas talvez o pessoal vai ter que cortar aqui na coisa. Mas Não, assim, pode essa. falar, Renato. Aqui não tem... Mas é isso, assim. Uma pessoa que tem pouca experiência e acha que tem convicção de tudo e concentra muito o patrimônio, ou até mesmo alavanca... Isso que eu ia falar. Essa é a chance... Teve assim, muita alavancagem esse ano, né? essa é a combinação explosiva de você se ferrar muito na bolsa. Assim, e assim, eu posso te falar porque eu já vi isso acontecer milhares de vezes, porque eu trabalhei em corretora. Eu posso te falar isso porque eu já tive meus 19 anos e já achei que eu era um gênio.
Sim. Então já me alavanquei, já concentrei muito, já sei que eu tinha absoluta certeza do que ia acontecer com uma empresa que eu tinha estudado muito. Às vezes você estuda muito um negócio, você fala assim, poxa, eu estudei tanto, né? E no bull market todo mundo sabe tudo, né, Exatamente. Renato? Quando a bolsa tá na alta, todo mundo sabe tudo. Tudo. Aí quando vem ali aquela queda, Aí que você aí vê o o perfil pessoal de se investidor. assusta e fica com medo, né, É Carol? aí que começam a me ligar. Putz, Agora- aí meu telefone não para. Meu Deus, aí você fala, você realmente sabe o seu perfil de investidor? É. Porque a pessoa... Entra em Putz, desespero. isso daí da carteira. Já vamos tocar num assunto aqui que é uma empresa muito falada. Não, eu já até sei o que é. É tipo torcida organizada. Nossa Senhora. Aliás, Se hoje... falar mal, apanha. Hoje, jogo, São Paulo e Palmeiras, eu não esqueci. Eu sou palmeirense, certo? André é São Paulino. Nós vamos ver quem vai ganhar. Você torce pra que time, Renato? Corinthians. Ixi, então você já não tá nem na aposta, Renato. Quando a gente postar esse vídeo, já vamos saber quem ganhou a aposta. Hoje, se Palmeiras ganhar 10 ações pra mim, eu vou escolher da sua carteira. Tá Eu já certo, sei sua pode queridinha. E você escolhe 10 ações da minha. Porque Tá nossa ótimo. aposta, promessa é dada, hein? Promessa falada é feita. Uma ação, oi. Essa ação, se você falar mal, parece ou bem, Sim. que a gente faz estudos, a gente traz fatos. Parece que você tá falando mal de... É que nem política. Não dá pra falar. O que você acha? Porque hoje a Oi tá, se eu não me engano, tá R$ 1. R$1, né? Caiu 40%. Um real. 1,01 última sendo semana. mais pontual. A Oi, vale a pena? Você acha que assim, não, hoje, Carol, eu compraria ou não, de repente? E qual o preço-alvo, na sua visão? Tá, assim, nos estudos que a gente fez lá, a gente achava que o Oi poderia valer algo entre 3 e 3,50. Então, teria a possibilidade de valer 3 vezes mais, né, hoje. Eu acho assim, a gente acompanhou muito bem de perto o case. Olhando para trás, talvez havia um exagero em relação ao que realmente devia acontecer. Me estranhou um pouco o que aconteceu com a empresa, né? Então, olhando os fundamentos da empresa, me parecia que os fundamentos estavam andando bem, né? E o preço da ação não estava refletindo os fundamentos. Geralmente, quando isso acontece, você fala, bom, tem uma oportunidade aqui, né? Mas me surpreendeu, ainda mesmo assim, me surpreendeu muito como essas duas coisas andaram meio num passeio meio aleatório, assim, sabe? Notícia boa, o mercado reagiu mal, as coisas vieram melhorando, o resultado veio melhorando e a ação parece que não se comporta da mesma maneira. Quando isso acontece, e eu vou acompanhando, né, para e passo uma coisa e outra, quando os fundamentos estão andando a favor e o preço da ação parece não refletir absolutamente nada, eu pelo menos paro de comprar. Então eu comprei lá atrás, eu cheguei a comprar na crise muito bem, depois cheguei a comprar lá acima de 130, 1,30, 1,40. Quando eu vejo que as coisas estão andando meio fora do que eu imaginava, eu não compro mais. Eu espero as coisas... Deixou em quarentena. Então, assim, eu tinha uma posição que sempre foi pequena, e a minha carteira andou muito bem e essa posição ficou ainda mais pequena. Então, porque eu não comprei mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que comprou, caiu, pode ser um negócio meio perigoso. Ah, concordo. De você, sabe assim, você tinha 5%, aí caiu para 4%, porque a ação desvalorizou. Aí você foi para 5. Aí caiu para 4, você comprou mais. Aí você vai comprando para baixo, assim, isso gera um prejuízo para a carteira gigantesco. Você vai aumentando o rombo, né? Você vai aumentando o rombo. Então, assim, como as ações andaram muito diferente do que eu imaginava com os fundamentos, eu deixei de lado, tá lá, e assim, até que eu não veja que tem um price action diferente, eu não vou fazer muita coisa. As pessoas também acham que, assim, de novo, eu acho que o portfólio bem feito também tem a ver com isso, com você avaliar que eventualmente você pode estar errado. Sim, com certeza. Então, não se afundar, né, na lama. Então, Porque Por tem que, gente por que que será que o coloca pessoal 80%. gosta? Por que o pessoal gosta tanto da Oi, Renato? mas é porque as pessoas... Por que as pessoas gostam tanto da Oi? Eu acho que porque é uma coisa relativamente fácil de entender o que faz. Né? Todo mundo acha que tem opinião sobre Petrobras. Sim. Por quê? E são diferentes, né? Você pergunta a uma pessoa, fala assim, chega um amigo seu e fala assim, pô, a Petrobras caiu 30%, você não acha que é uma boa oportunidade? Eu falo assim, eu não sei, eu trabalho no mercado financeiro, mas eu não sei. E por que você acha que você sabe? Exatamente. Você sabe quanto que é o faturamento
Petrobras? Não. Sabe quem é o presidente da Petrobras? Exatamente. Não. Você sabe quanto que é a margem líquida ou EBITDA da Petrobras? Então por que você acha que você tem opinião sobre a Petrobras? Você sabe quanto está o barril do petróleo? Você acha que dentro dos 4 milhões de investidores na Bolsa, mais os investidores institucionais, mais investidores do mundo inteiro, você acha que você tem algum diferencial do que o mercado não está vendo? Exatamente. Então, eu acho que o Oi tem um pouco disso, das pessoas acharem que tem opinião sobre tudo, e principalmente das ações mais conhecidas da Bolsa. Acho que tem uma questão aí de ser penny stock, acho que o pessoal que gosta de comprar centavos, né, ou ações muito baratas e tal também. Que pode ficar mais barata, né? A gente sempre fala sobre isso, né, André? E acho que é um pouco isso. E você acha que o CAD pode atrapalhar essa venda para o consórcio TIM, Claro e Vivo? No final do ano, o CAD vai dar o aval, né? Vende ou não vende? O CAD está avaliando. Para quem está escutando a gente aqui, né? é a questão da livre concorrência. O CAD avalia, né? Porque a Oi vai passar toda a base de clientes para esse consórcio, Claro, TIM Vivo, e a preocupação é da concorrência, né? Se isso pode atrapalhar o mercado. Se vender, a Oi pode diminuir a dívida. Mas a grande pergunta do mercado é, será que o CAD pode atrapalhar? Porque se atrapalhar, as ações de Oi vão derreter, né? Sim. Você tem alguma sinceramente, ideia? eu não sei. Eu acho que, aliás, talvez esse seja um dos maiores erros das pessoas. É assim, eu vejo que muito do caso de investimento, você perguntar para uma pessoa, qual que é o teu caso de investimento sobre Oi? A pessoa vai falar, eu acho que com a aprovação do CAD, a empresa vai diminuir muito a dívida e eu acho que vai aprovar. Mas baseado no que você acredita? Então, se a pessoa põe várias premissas no caso de investimento dela, que ela dá como certo, e quando isso não acontece, ela não sabe o que fazer. Sim, com certeza. É aquela famosa pessoa otimista. Porque, assim, a gente tem que ser otimista, mas realista. Essa é a grande verdade. O investimento, a gente faz com o racional. Né? E aí, o que acontece? A gente vê muita gente colocando, que foi o que o Renato falou, tem que ter o quê? Aquela ação que é mais de risco, gerencia na carteira. Deixa ali um pouquinho, 1, 2, 3%. Porque tem amigos, colegas nossos que fazem exatamente o que o Renato falou. Tem que estudar o balanço da empresa, indicadores fundamentalistas, né? Saber o porquê. Aí você pergunta, mas você sabe, por exemplo, a liquidez corrente da Oi. A pessoa ela não sabe nem o que é isso. E eu estou falando isso porque existem pontos que são fundamentais para avaliar uma ação e que as pessoas não estudam. Elas querem saber da gente, assim, qual ação que você acha, e foi o que o Renato falou, a gente às vezes não sabe. Agora, lá vem eu com as listas, meu irmão fala que eu falo muito pontos, né? Cite 3 coisas. Quais são, assim, 3 pontos, na sua visão, que são fundamentais para avaliar uma ação? Tá. Uma empresa, né? Tá. Assim, como eu disse, eu acho que uma coisa que é muito importante é você tentar avaliar qual que é a barreira de entrada ou diferencial competitivo dessa empresa, por que essa empresa é a melhor do setor e como que ela se defende, né? Ou como que o negócio dela continua crescendo e tem um diferencial em relação aos competidores. Então, tento procurar empresas que são ganhadoras, né? Dentro o que a gente viu nos bancos é isso, né? Você tem um setor que era muito concentrado, tinha uma lucratividade gigantesca. Isso tá nos livros. Quando você tem muito lucro em algum setor, você vai começar a ver novos entrantes. Até esse lucro diminui porque você tem mais competição. Então, acho que isso, primeiro, né? Eu vejo qual que é o grande diferencial competitivo e quais são as barreiras de entrada dessa empresa. Eu tentar, de alguma forma, ver se essa empresa consegue crescer, né? Crescer lucro, melhorar suas margens, então alavancagem operacional do negócio, né? Talvez isso é uma coisa importante, porque nessa questão de analisar, às vezes, o balanço ou os resultados, você está olhando uma foto e uma foto para trás. Sim. Então, vamos lá, se você fala que hoje uma empresa vale 100 bilhões de reais e o lucro dela dos últimos 12 meses foi 10 bilhões, então você fala assim, estou comprando um PL 10, que é um PL ok, mas você está olhando para trás. Sim. Qual que é o PL para frente? Exatamente. E esse lucro ele aumenta ao longo do tempo, ela tem uma boa alavancagem, então acho que é isso, né? Diferencial, crescimento, e aí crescimento eu não estou falando só de receita, porque hoje todo mundo está olhando para crescimento de receita, estou falando de crescimento de lucratividade. E terceiro, preço. Quanto você está pagando por essa história? Sim.
quanto que você está pagando? A Carol tá falando uma coisa legal, assim, a gente precisa ser otimista. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que você tem que ser é pessimista. Assim, quanto que eu perco nesse investimento se eu estiver errado? Sim. Mas, assim, eu sou otimista, tá? Estou falando assim, o que eu acho que as pessoas fazem ao contrário é quanto que eu vou ganhar se eu tiver muito certo? Exato. Esse eu acho que é o maior erro do Se não do der investidor. certo, o cara se frustra, né? Ele fica... É assim, eu acho que se der tudo muito certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Esse é o pior jeito de você analisar o investimento. O melhor jeito é assim, quanto que eu perco se der tudo errado? Se tudo aquilo que eu estou imaginando que vai acontecer, não acontece. E aí é o negócio de pagar barato. Sim. Se você paga muito barato num negócio, a tendência é que, se tudo der errado, ele não despenque 90%, ou vai cair menos. Né? Então, Bruscamente. e aí é um outro erro que as pessoas também cometem, que tem coisa que está muito, muito barata, que vai continuar muito barata por muito tempo. Sim. Porque não tem crescimento, e etc. e tal. Então, acho que são essas três coisas. Acho que procurar os diferenciais competitivos dessa empresa e as barreiras de entrada, tentar entender quais são as forças para essa empresa continuar crescendo e como isso vai se traduzir nos resultados, e quanto que eu estou pagando por aquele negócio. Né? Uma análise de múltiplos pode funcionar, é o que a gente tenta fazer lá. Né? Pegando o gancho do PL, Renato, nem tá no roteiro aqui, o Ruiz não colocou, mas me acendeu uma lâmpada aqui na minha cabeça. VEG é uma empresa que tem um PL esticado, um PL alto, né? Mas é aquilo que você falou. O PL ele acaba olhando para trás, né? Não para frente. E a VEG, por exemplo, eu gosto de VEG, eu acho que a VEG tem muito crescimento, ela trabalha com vários segmentos, tecnologia absurda. O que você acha da VEG? É uma empresa que está cara realmente? Você olha o PL de empresas como a VEG, você não olha? O PL você também pode olhar para frente. Você pode tentar estimar quanto que vai ser o lucro para os próximos 12 meses e ver o PL para trás e o PL para frente. Esse múltiplo poderia eventualmente ser comprimido, né? Ser menor. Assim, eu tenho muita dificuldade de pagar muito caro. Eu acho que VEG é um ativo caro, mas que merece ser caro. Tá? É um ativo de qualidade, né? Exatamente. Eu acho que tem tantas outras coisas na bolsa que eu acho que você paga um preço razoável. Né? Tem até um investidor famoso que definiu que, assim, você nunca vai comprar uma empresa muito, muito boa, muito barata. Nunca. Porque ela é muito, muito boa. Sim. Então, o que você tem que fazer é comprar empresas muito, muito boas que crescem a um preço razoável. Sim. Essa ideia de comprar... Essa ideia do Buffett lá atrás, de comprar reais por centavos, não existe mais. Porque isso existia mais lá atrás porque não havia tanta arbitragem. As empresas na Bolsa negociavam no telefone, eram papéis, cautelas e tal. Então, era capaz de você comprar uma ação de uma empresa na Bolsa que ela valia menos do que o caixa. Isso, com o mundo que a gente está vivendo, é mais difícil. Sim. Então, essa ideia de comprar coisa muitíssimo barata, assim, eu vou comprar uma empresa pelo menos que ela vale do valor de liquidação. Se ela vender todos os ativos dela, ela está negociando na bolsa menos. Isso ainda dá para encontrar, né? Mas assim, a gente está falando de um desconto de 20%, 30%. Você vai comprar um negócio só pelo desconto de 20%, 30%? Talvez não. Sim. Então, eu acho que assim, VEG é esse caso que, assim, de novo, foi uma das primeiras empresas que eu estudei lá atrás, há mais de 15 anos atrás, né? E se eu tivesse colocado um dinheirinho lá, eu já tava bem, né? Tava bem, né? E tem até uma história legal, acho, de VEG, que eu acho que lá na cidade, um monte de gente investiu em VEG há 10, 15 anos atrás. A VEG fez muitos milionários na região ali. No sul, ele fica ali no sul. Em Jaraguá. Jaraguá do Sul. Então, assim, eu prefiro achar que eu não tenho opinião, apesar de achar um negócio que tem é bom, mas... Enfim, eu acho que tem coisa que eu entendo mais, né? Eu procuro também ficar no meu círculo de competência. Então, enfim, acho que... Mas nesse momento, a pessoa começou. Uhum. Você acha que para ela, por exemplo, não tá caro para entrar na VEG? Agora? Assim, arma na cabeça, se você falasse assim pra mim, se eu comprasse 10 ações hoje pra quem tá começando e tivesse VEG entre as 10, eu não veria problema. É uma empresa segura, né? Pra Uma longo empresa prazo. boa, segura e tal. Não veria problema. Eu prefiro que alguém compre uma empresa muito, muito boa, até pagando um pouco mais caro,
uma empresa boa, bem gerida e tal, do que ficar procurando... Oi, Cogna, Irbi. essas coisas tipo de reestruturação e tal, que é um negócio muitíssimo mais complicado. Entendi. Né? Então, acho que é meio por aí. Mas, assim... eu devo ter tido VEG, assim, lá em 2007, 2008, mas, assim... Dali pra frente, a VEG... Nossa, deve ter multiplicado... Subiu 1.800%, mas subiu muito. Renato, pegando o gancho aqui, uma empresa... Bom, a maior empresa da Bolsa Vale... a gente tem essas notícias de que a China tá aumentando as infecções, a variante Delta tá espalhando por lá. A China não sai muita notícia, é um país ditador, mas eles estão falando em fechar ali o país, pelo menos algumas cidades ali começaram a fechar devido à pandemia, né? E a Vale veio surfando, subiu pra caramba, se eu não me engano, subiu acho que 60% nos últimos meses. E, claro, o minério de ferro bateu recorde, né? Graças à demanda da China, que veio comprando tudo para se reestruturar pós-pandemia. E agora a gente viu que a Vale está andando um pouco para trás, a China está... Eu não sei se estou certo em falar, sem você me corrige, mas a China está tentando dar uma controlada no preço do minério para não impactar a inflação lá. O que você acha da Vale? Ela está num momento legal ou já subiu bastante? Preocupa essa questão da China? Sim. Eu gosto muito, eu tenho já há bastante tempo. Acho que é aquela história que, assim, você está pagando muito barato ainda, mesmo se as coisas ruins acontecerem. Né? E eu acho que a Vale tem esse diferencial competitivo que, para mim, é assim. Tenta perceber, né? Eu falo para as pessoas, tenta perceber se uma empresa, quando o setor inteiro é prejudicado por algum fator, muito provavelmente os pequenos e médios vão sofrer mais e aquela empresa que é a melhor posicionada, tem seus diferenciais competitivos, ela se fortalece. E a Vale é um caso clássico. Né? Então, eu acho que, assim, quais são os riscos para a Vale? O preço do minério despencar. Tá bom. Mesmo assim, você está pagando muitíssimo, muitíssimo barato pelo que você está... E ela gera... Ela tem uma lucratividade absurda, ela não só é barata hoje em termos de múltiplo, mas ela gera muito caixa, então um free cash flow yield, acho que agora já está assim, o quanto ela gera de fluxo de caixa pelo que ela vale na bolsa, assim, deve ser o maior da bolsa, um dos maiores da bolsa. Então, acho que você paga muito barato, apesar de todos os riscos. Então, eu tenho já há bastante tempo. Aliás, eu cometi um dos erros dos vieses de todos os vieses que a gente tenta evitar o tempo todo, né? Que é assim, eu comecei a comprar lá atrás, e aí eu falava assim, putz, tá R$60, eu vou comprar mais quando bater 45. E fiquei esperando bater 45. Assim, eu tava convicto do case, era bom e barato para comprar naquele preço, mas você fica falando assim, quando bater no 45 eu compro. E assim, mesmo assim consegui ganhar dinheiro, tá assim, hoje vale, quanto tá, 110 na bolsa? Isso que eu ia perguntar, Tá 107. pegando esse gancho, porque assim, a gente teve algumas... Lógico, cada investidor e cada analista tem sua opinião. A Vale, porque eu tenho escutado as pessoas, tá esticada, alguns falam, não vale a pena. E ela é queridinha da carteira de muitos. Ainda vale a pena entrar? Eu acho que sim. Por exemplo, você acha que a Vale chega... Lógico, não dá pra gente prever, nem você, como você falou. Mas a Vale ainda tem um bom upside, sim, mesmo daqui pra frente? Acho que sim. É assim, a gente faz essa brincadeira com todo mundo. Se hoje a Carol fosse abrir o home broker dela e ela abriu a conta lá, todo o dinheiro dela, das ações dela, virou dinheiro. Virou dinheiro. Não são mais ações. A corretora fez um erro lá e tudo que você tinha, foi teu amigo lá, abriu o teu amigo Renato. Nossa Teu amigo, você queria abrir na tua conta ao invés da dele e ele vendeu todas as suas posições. A pergunta que você tem que se fazer é assim, você compraria as suas ações, todas elas, na mesma proporção, hoje? Sim. Porque não interessa o quanto que você ganhou em cada uma. Interessa quanto que elas podem subir, ou qual o upside de cada uma daqui para frente. Então, se você fizer isso todo dia, um investidor não profissional, provavelmente vai ficar maluco. Sim. Essa avaliação. Mas o que interessa é daqui para frente. Né? Então, assim, se eu tenho Vale na minha carteira hoje... Não interessa que eu comprei a 60 lá atrás. Interessa que, assim, hoje eu acho que daqui para frente ela pode ter um bom upside, uma boa relação de risco e upside. Então, se eu tenho, é porque eu gosto, porque eu compraria hoje. É claro que
dentro ali da carteira, tem talvez coisas que eu compraria mais hoje do que vale. Então, Sim. essa é sempre a gestão do portfólio que a gente também tenta fazer lá no dia a dia, né? Os meus sócios lá nos Telegrams que a gente tem lá na Nord, a gente sempre fala assim, olha, a gente gosta dessa carteira de 10 ou 12 ações, o que eu compraria hoje é isso, porque as outras subiram um pouco mais, tal, vamos esperar e tal. Mas assim, eu gosto, a gente tem lá uma recomendação de Vale em uma das carteiras recomendadas e eu só compro as ações que são recomendadas pela Nord, seguindo lá também as regras da CVM, só posso comprar 5 dias depois da recomendação de compra, só posso vender 5 dias depois da recomendação de venda. Então eu tenho Vale já há bastante tempo, gosto e, assim, hoje na minha carteira deve Fora ter os uns, dividendos, né, Renato? tem uns Dividendos 10 bilionários, né? deve ter uns 10% Veio hoje. com lucro absurdo. Deve ter uns 10% na minha carteira hoje. Não, imagina na legal. Nord como eles fazem, né? Porque eu imagino que eles ficam estudando pra caramba. Então, divide as funções, né? Ó, você vai estudar tal empresa. E vocês sempre entram no acordo. Então, imagina, né? Querendo ou não, às vezes um acha uma coisa, outro acha outra. É complicado, que nem eu e você. Sim, às vezes a gente bate cabeça. E uma das empresas que costuma bater muita cabeça, Renato, mudando um pouco o foco aqui, e que é uma das queridinhas do mercado, quando eu posto lá no meu canal, não, mas chove de visualização, é a Sanepar. Né? A Sanepar que vem sofrendo com a crise hídrica, não chove no Paraná de jeito nenhum. Se a gente olhar os reservatórios há 2 anos atrás, estava ali 90%, 100%, hoje está em 50%, 60% os reservatórios do Paraná, ou seja, não chove, e ao mesmo tempo, devido à pandemia, a AGEPAR, que é o órgão de fiscalização lá no Paraná, não deixa a Sanepar aumentar o preço ali para os consumidores, né? Ou seja, a Sanepar não pode aumentar o preço, tá tendo que vender menos o seu produto, teoricamente, que é a água, né? Porque tá implementando rodízio, as pessoas estão tendo que ficar 36 horas com água, 36 horas sem água, e aí o mercado puniu muito a Sanepar, caiu muito a Sanepar. Qual é a visão de vocês hoje pro case Sanepar? Eu cheguei a comprar Sanepar em algum momento, acho que há mais de 2 anos atrás, e eu acho que é o caso que eu falei lá atrás, que é o barato que vai continuar muito barato. Acho que assim, vai sempre continuar muito barato. Para longo prazo, você acha que, mesmo sendo que é um setor perene, né? A Sanepar é uma empresa que nos últimos 5 anos veio redondinha, né? Você acha que a longo prazo, hoje, eu não compraria Sanepar nem para longo prazo? Porque eu acho que tem coisa melhor, entendeu? A bolsa é um concurso ali, então você precisa selecionar aquilo que você gosta mais, tem mais convicção. É muito, muito barato o Sanepar. Eu já tive. Pra você ter uma ideia, a gente, como é que você compra uma ação? Você desenha mais ou menos um caso de investimento, você vai acompanhando se aquele caso de investimento está indo no ritmo que você desenhou e se você pagou um preço razoável, né? Se ela está negociando a um preço razoável. Quando começou toda essa história de interferência do governo e tudo mais, aí eu falei, putz, isso aqui vai desviar muito, a gente achou, né? Isso aqui vai desviar muito do case que a gente desenhou. Então, assim, eu devo ter perdido uns 15%, 20% nesse investimento, porque eu também olhei que tinha outra coisa muito melhor para comprar. Sim. É assim, o que as pessoas também, às vezes, se apegam muito, né? As ações, as empresas, aos cases. O nosso dia a dia lá é assim, é ficar torcendo para as nossas ações subirem e para todas as ações que a gente não tem caírem. Porque assim, imagina que todas as ações suas subiram muito. Então, basicamente, em algum momento você vai ter que se desfazer. E todas as ações que você não tem, que você gostaria de ter, estão de graça. Essa é a beleza do mercado. Aí você vende na alta aquela empresa, compra outra na baixa que você quer ter, né? E mesmo assim, mesmo assim, às vezes a tua ação lá tá meio parada, mas assim, tem uma ação que você gosta muito, você sempre quis comprar, ela despencou por uma razão idiota. Aí você troca. Porque, Renato, você falou uma coisa muito interessante. As pessoas, às vezes os investidores, eles criam amor pela ação. Então aquela ação tá caindo, tá caindo, tá caindo. O cara fala, vou com ela até onde for. O cara não troca. Às vezes ele tem uma oportunidade melhor, ele tá vendo que existe uma oportunidade melhor. Aconteceu comigo já, com a Helbor, de construção, né? Eu perdi 50% em Helbor, do patrimônio que eu coloquei. Eu investi antes da pandemia na Helbor. Sim. E aí veio a pandemia, derrubou o papel, caiu pra caramba. Cara, chegou uma hora que eu falei, não dá. Vou efetuar o prejuízo, não vou ficar... Porque a pessoa fica esperando, vou esperar voltar, pelo menos zerar o meu prejuízo, e aí eu saio. Mas, vai ficar esperando até quando, né? Então é aquilo, não quer mais ação? Sai da ação... efetua o prejuízo, tudo bem. E compra uma outra ação que tenha a chance de você ganhar. Que seja mais segura, porque perdeu 50%, mas você pode perder 100%.
150. E a pessoa não quer Sim. perder, né? Ninguém nunca O cara quer fica perder. amarrado ali até a âncora levar ele até, até o chão Ixi, ali. já vi muito disso. Agora, sim, a gente tá falando assim, a bolsa tá barata ou não tá? Tem gente que fala, tá barata, eu vou comprar. E tem muito analista falando assim, olha, eu acho que tem muita coisa que tá esticada, tudo mais. Se você hoje pudesse citar, posso falar a lista? Se você hoje pudesse falar 3 ações, Carol, 3 ações que eu acho que estão baratas, que são oportunidades agora no mercado para investir. Quais dessas 3 ações que você falaria, Renato? Tá. PetroRio, a gente gosta bastante. É uma empresa que hoje negocia em múltiplo de EV/EBITDA, que a gente fala, né? Que é quanto que vale a empresa mais a dívida dela e quanto que ela gera de lucro operacional. Abaixo de... Hoje, acho que com a queda recente deve ser abaixo de 4 vezes, que é muitíssimo barato. E é uma empresa que tem mostrado uma capacidade de execução de aumentar a produção, que é aquela história do que eu falei do crescimento, aumentar a rentabilidade, porque imagina, se você tem uma empresa que tem seus custos fixos dados, né, ou até mesmo consegue diminuir o custo de extração, que é o caso de PetroRio, você aumenta muito a rentabilidade do negócio. Então, PetroRio é uma empresa... PetroRio é uma das empresas que eu tenho dor de corno. Porque eu comprei a PetroRio em 2019, cara, na mínima da PetroRio, que na época, bom, ela desdobrou já, mas estava R$15. Né? Não sei, agora o desdobramento mudou completamente. Mas ela passou de R$100 e eu vendi ela a 60. Eu falei, putz, acho que já subiu demais. E aí eu vendi, aí fica aquela dor de corno. A empresa subiu, passou de R$100, depois ela desdobrou, né? Caiu, o valor da cota ficou menor. Mas é uma das empresas que eu concordo, uma empresa muito boa, muito eficiente. Então, PetroRio, acho que Vale também, a gente acabou de falar aqui, eu acho que é muito barata e boa. E assim, de novo, eu acho que assim, se acontecer tudo de ruim, Vale ainda é um bom negócio, sabe? Porque preço de minério caindo, tá na máxima, eu não sei se vai subir ou não vai cair, eu não sei se o preço... O que vai acontecer? É impossível saber. Então, assim, mas eu sei que se cair muito, a Vale ainda é a empresa mais competitiva para vender o preço de minério. Sim. Né? Enquanto para outros negócios ou empresas menos rentáveis, só é bom vender o minério se tiver naquele preço. Então, esse é o tipo de coisa que você mostra muito a qualidade do ativo. Né? É claro, tem toda uma história ESG aí rolando, que penaliza um pouco o Vale. Se não fosse essa história ESG de Vale, acho que Vale estava valendo R$150 já, para mais. Né? Chegou a 120, né? Agora recuou para 107. Que eu acho relevante, tá? Eu não acho que ESG é uma... O ESG é uma besteira completa. Eu acho que tem muita besteira em volta do ESG, mas eu não acho que é uma besteira completa. E talvez a outra ação que eu acho que eu acabei falando, então falei PetroRio, Vale, vou falar de Movida aqui também, que eu já falei para vocês, que eu acho que é um negócio muito bom, bem gerido, tem mostrado crescimento. A gente tem sempre lá no nosso site também, se alguém quiser depois ver, vários relatórios onde a gente diz, né, artigos abertos, então as pessoas podem saber também quais são as nossas preferências. Dentro de cada estratégia nossa, a gente tem lá, às vezes, 10 ou 12 ações recomendadas, a gente sempre dá um gostinho, né, uma amostra grátis do que a gente faz. Então, a gente sempre abre 2 ou 3 empresas por estratégia para as pessoas entenderem. Então, para quem quiser conhecer depois, é só entrar lá no nosso site, tem bastante coisa. E tem, com mais detalhes, o porquê que a gente gosta de cada uma dessas empresas. Vocês explicam no relatório, vocês deixam tudo mastigadinho ali pro cara que não tem tempo, né? Já se explicam as contas e tudo mais. E de uma forma simples, né? Que foi o que ele falou. Sim. Porque hoje em dia não é... Por exemplo, eu fui modelo, invisto, né? Tem outras pessoas, médicos, como você falou. E até mesmo, né? Pessoas... Poxa, a gente tá vendo pessoas, porteiro, motorista de Uber. Às vezes eu tô no Uber, Sim, a Uber bolsa é já tá acessível para falando, todo mundo. né? Para todo mundo. Então, Uber hoje comentando, o pessoal comentando muito. E tem que ser de uma forma simples, né, Renato? Porque a gente sabe que a educação financeira é muito falha, né? As pessoas ainda estão aprendendo. Então, a Nord traz isso. E é muito importante para o investidor se sentir mais tranquilo na hora de investir. Porque senão ele erra. Agora, inegável. Pegando o gancho, inegável que todo investidor erra. Sim, eu claro. erro, você... Todo mundo já errou. O negócio é acertar mais que errar, né? O negócio é esse. Mas, às vezes, precisa ver se você tem que ter uma certa... inteligente, tem que estudar. Uma bola fora você vai dar, né, Renato? O carro... Eu tava pensando nisso ontem, né? Eu adoro muito tudo que eu faço, então, assim, às vezes eu tô pedalando, assim, eu falo, nossa,
Tô lembrando daquele case, né? E eu olhando para trás, eu acho que o case de Via Varejo, eu tive muito mais sorte do que competência. Porque, assim, a gente via que era muito, muito barato a R$4,80, mas a gente via que o processo até virar 15 ou 20 reais ia demorar muito. Quando o negócio... Porque o que explica o negócio sair de R$4,80 para 15 ou até 20 reais num período de um ano? Assim, os negócios não mudam nessa velocidade. Sim. Então, assim, eu fiz bem de ter vendido naquele preço porque a perspectiva do 15 para frente não fazia sentido, né? O quanto você está pagando pelo upside, pelo risco, não fazia sentido. Mas o que fez acontecer isso, né, dos 4, foi muito mais sorte do que competência, porque basicamente a gente tinha traçado uma sequência de coisas para acontecer que nada disso aconteceu e o papel disparou. Sim. Então foi sorte. Não E foi ali naquela competência. época, o varejo inteiro subiu muito, né, Renato? Eu lembro que a Magazine Luiza também subiu bastante, porque as ações lá fora de internet também subiram muito, né, nos Estados Unidos. E muito tem a relação, não sei se você concorda comigo, mas as ações nos Estados Unidos ligadas ao comércio eletrônico, tipo a Amazon, por exemplo, elas estão vinculadas, querendo ou não, de certa forma, aqui às empresas brasileiras. E durante a pandemia, o comércio eletrônico foi a salvação, né? Sim. Ninguém podia sair de casa, todo mundo comprou pela internet. E foi aí que a Via Varejo subiu muito, se eu não me engano, não foi, Renato? Né? É, mas é um negócio muito pequeno. E aí eu acho que, assim, as empresas estão vendo essa quantidade de pessoa física emergindo e acompanhando. E eu acho muito legal as empresas se preocuparem em escrever relatórios de resultado para esse público e tudo mais. Mas, e aí eu já critiquei isso publicamente, acho que a Via Varejo extrapolou isso. Viu o frenesi em cima do que foi, da discussão. Assim, Via Varejo já foi a empresa que foi mais falada no mercado financeiro durante meses. Sim. Né? E eu acho que é aí que você vê que tem distorções. As pessoas acabam ficando muito entusiasmadas. Ou até mesmo a empresa passa um guidance, né, que a gente fala, muito otimista. Se a empresa passa um guidance muito otimista para o mercado ele compra isso. Mas se ela não entrega, aí o mercado não perdoa. É o que vem acontecendo. Então, é o que vem acontecendo com um monte de empresa. Sim. Então, assim, as empresas têm que se preparar para esse novo ambiente de muito mais pessoa física, 4 milhões de pessoas. Antes, as empresas faziam relatórios chatinhos para o investidor institucional, que é o cara que participa do call e tal. Ela precisa se preparar para esse relatório. Né? Eu vejo que a Carol faz muito isso de olhar o resultado, mostrar o que olhar no resultado, qual que é o múltiplo, qual que é, enfim, vários dados ali do balanço e tal, mostra para as pessoas quais são os pontos importantes de olhar em cada empresa e o porquê. E acho que as empresas estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas assim, quando eu vejo uma empresa muito papagaiando um futuro promissor, olha, que agora todo mundo gostaria de ter um nome tech no final. Sim. Né? Então, assim, cara, vamos lá, Via Varejo um baita do negócio, um negócio muito bem estabelecido e tal. Mas é uma empresa de varejo físico. Tá adotando agora o varejo online é um negócio minúsculo. E aí, assim, a empresa chegou a publicar um dia antes do release dados do varejo eletrônico, antes da publicação do resultado. Para inflar o preço, né? Não dá pra falar que foi para inflar o preço, mas assim, é no mínimo irresponsável você fazer isso, entendeu? A CVM poderia ter punido eles, né? Na verdade, eu lembro dessa notícia. Podia. E, Renato, dentre lojas americanas, B2W, Magazine Luiza e Via Varejo, eu não vou colocar a Amazon aqui, porque a Amazon é negociada nos Estados Unidos. Qual player você acha que está melhor posicionado hoje no mercado? Eu gosto de Mercado Livre. Eu também, eu ia falar isso. Eu gosto de Mercado Livre. Que o Mercado Livre ele é negociado nos Estados Unidos também, sim, né? Mas assim, hoje também é muito fácil você abrir conta sim. lá fora. Não, você pode comprar BDR, né? Sim, também. Você pode comprar BDR. Mas assim, eu gosto de Mercado Livre. E o Mercado Livre, nossa, o Mercado Livre vem voando, tudo chega né? rapidinho. Eu parei, porque eu tô de castigo. Eu gastei muito esse mês... Viu, gente? Fica a dica. E eu avalio, eu sou chata em mão de vaca. Então, quando eu gasto muito, nada de entrar em Mercado Livre. Porque à noite, às vezes, você tá sem ter o que fazer, e aí você vai lá futricar, não é? Vou comprar alguma coisa. E eu cortei isso. Parou. Gastei muito, estou de castigo até o final do ano. Agora... Até o final do ano, duvido. Eu liguei pro André... A cara do teu irmão não, que ele me fica conhece. acreditando. Eu liguei pro André e falei, André, estou de castigo. Por quê? Porque gastou muito. Então, agora Só vai de ficar tênis, sem. cara, ela tem uns 3 armários. Sem brincadeira. Na casa da minha mãe é 2 armários, na casa dela é mais 1, 2. Não, mas eu já passei, já doei tudo.
A maioria eu já doei. Fora que o Theo comeu, o cachorro. Que o cachorro dele comeu meu tênis. Tem essa também. Agora, errar. Errar humano. Qual foi o seu maior erro como investidor que você fala assim, putz, aqui eu errei feio? Foram vários, assim, podia passar o podcast aqui falando de vários erros, né? Assim, o ser humano não foi feito para investir. O ser humano ele é muito emocional. E a bolsa todo dia te dá te causa uma emoção diferente. Ou seja, o ser humano tende a achar de quando as coisas estão subindo que elas vão subir para sempre, e de quando elas estão caindo, elas vão cair para sempre. Assim, isso acontece. Isso acontece desde que o mercado financeiro é mercado financeiro. E mesmo assim, e tem assim, milhares de livros falando sobre isso, e mesmo assim as pessoas se comportam. Ou seja, é um negócio muito, muito forte, a parte emocional. Muito forte. Então, eu já tive vários erros, todos os erros de principiantes, então já me alavanquei, já achei que eu ia ficar rico operando day trade, já comprei muita ação de uma empresa que, assim, em reestruturação, né, de que eu achava que tinha certeza de que as coisas iam acontecer. Já comprei com dica de amigo, olha, essa empresa aí, ó, demais. tem um amigo meu que Até trabalha eu na caí nessa empresa, parece que vai fechar capital e tal, putz, batata. Já comprei sem estudar. Foram vários erros, assim, todos os erros dos vieses comportamentais. Resistência à perda, que é tipo, cai, o negócio tá errado e você não quer vender porque você tá no prejuízo. Vou esperar voltar pro meu preço inicial. Pra quê? Essa acho que é a mais comum. Esse dinheiro não vai virar outro dinheiro. Você vende o negócio, compra outra coisa que você tem melhores possibilidades, né? Mas foram vários, assim, de várias ações que eu comprei. Eu já comprei a OGX lá atrás, perdi dinheiro com a OGX, perdi dinheiro com Inepar, perdi dinheiro com JHSF. Isso eu ia te perguntar. Muito dinheiro com JHSF. JHSF é uma pergunta polêmica, assim, me perguntam muito, porque tem gente que tem hoje caindo 3%. Na construção, no geral, tá caindo muito. Tá caindo muito. E JHSF, o que você acha? Porque ela veio, a gente pagou, eu paguei 3 e pouco nela lá na pandemia. 65 mil, de repente ela deu uma subida, eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque teve aquele problema, né, no sócio majoritário e tudo. JHSF é um case que você gosta, vale a pena entrar? Não gosto e, assim, vou dar uma resposta muito tosca. Não gosto porque eu já perdi muito dinheiro. Então, assim... Mas você gosta da construção, você gosta? O setor de construção civil? Tá assim, apanhando demais. Tá. De novo, eu acho que, assim, não é uma simetria que me seduz, assim. Tem coisa boa, barata, por exemplo, assim, Exetec, que é uma empresa muito, muito boa, muito bem gerida, barata, tá meio largada e caiu bastante como setor de construção. Acho que é uma empresa premium em relação às outras. Trisul, você gosta? Trisul também, mas aquela coisa, acho que tem coisas tão mais óbvias, assim, pra mim, que eu entendo muito mais, Mas, assim, tiro na cabeça, se você falasse assim pra mim, olha, de novo, naquela outra pergunta, dentro de uma carteirinha de 10 ações, Exetec ou Trisul seria uma bola preta? Não. Até teria. Opa! Ó o corona. Saúde. Momento Covid aqui dos Irmãos Dias Podcast. Deus me livre. Renato, mudando um pouco o nosso foco agora, Bitcoin, você investe? Sim. Você gosta de Bitcoin? Eu investi em Bitcoin em 2015, né? Comprei 0,38, depois comprei um Bitcoin. Comprei com uma ideia muito do que estava rolando na época no mundo, de que lá naquela época, né, os bancos centrais estavam aumentando muito, estavam fazendo uma expansão dos seus balanços muito grande, então achava que em algum momento poderia haver uma desconfiança em relação ao efetivo valor das moedas. E falei, olha, me parece um negócio que, assim, eu vou comprar aqui, sei lá, eu comprei 16 mil reais na época, na primeira compra, e se eu perder 16 mil reais, não vai ser muito... Não vai falir, você não vai acabar seu patrimônio. Quebrar. E foi um bom investimento. Aí eu vendi um Bitcoin, vendi muito bem recentemente, assim, praticamente na máxima, dei muita sorte.
sofri um hate gigantesco. Você comprou a quanto? Não vou chorar, não vou me arrepender. Enquanto durou e vendi meu Bitcoin. Mas você pagou quanto, você falou? Eu paguei na época... comprei por... O Bitcoin tava... Peraí, deixa eu fazer a conta. Já fiz essa conta umas 10 vezes e já perdi. Mas eu vou... Eu comprei nos 55 mil. Eu sei que a Carol comprou nos 27 mil. Eu fui lá, eu fui uma menina arrojada. Eu paguei 55. Eu falei, ninguém vai comprar, comprei mas 20 mil reais. Você lembra disso? Subiu pra... Nossa, 300 mil, agora tá em 240, eu tive 400% de lucro. Mas absurdo. agora é o seguinte, o pessoal fala, minha carteira tem 7% de cripto. Mas você não vendeu, né, Carol? Você segurou. Não vendi. O Bitcoin é que nem casamento, pro resto da vida. Cuidado. Nada pro resto da vida. Nada pro resto da vida. Cuidado. Mas assim... Não, mas isso é uma opinião minha. Vai bater $1 milhão? Não sei. Não Essa é a ideia. pergunta-chave. Todo Não mundo sei. quer saber. Se eu soubesse essa resposta, eu tava bilionária. Porque assim, o que aconteceu agora também? Criptomoeda tinha um amigo meu, piloto. Montei uma carteira... Porque tem aqueles... que sabe tudo de investimento, Sim. né? Aí ele acha que sabe mais que você, que todo mundo tá estudando, mais que o pessoal da Nord lá. Sim. É o seguinte, fiz uma carteira só de criptomoedas. Coloquei aquela tal. Tinha umas que eu nem conhecia o nome. Falei, nossa, legal. Isso aí eu nem conheço. Essa aqui vai explodir, moeda do meio ambiente. Falei. E aí botou tudo em cripto. De repente, o que aconteceu? Vum, caiu. Aí esse meu amigo piloto me liga. Carol, o que eu faço agora? Tô desesperado. Eu vou vender tudo. Eu falei, cuidado, né? Vai na onda, vai... Investiu mais do que poderia. Investiu mais do que poderia e fez a carteira só de cripto. Não tinha carteira de nada, só de cripto. Quando você acha que é estratégia para um iniciante ter na carteira e se você investe em outras criptos? Eu investo... Hoje eu tenho 0,38 Bitcoin. Eu tinha 1,38, tenho 0,38 e agora eu tenho o Hash 11. Comprei o Hash 11. Eu acho que a melhor maneira do iniciante se expor a criptomoedas é através de um ETF, que basicamente ele vai se expor à evolução desse mercado, porque o ETF ele vai, ao longo do tempo, se rebalanceando para as criptomoedas vencedoras. Hoje o Hash 11, a maior parte dele é Bitcoin, porque é a maior moeda. Sim. A segunda é Ethereum. E tem lá mais, acho que 7, eu não vou saber de cabeça agora, mas tem mais um monte de altcoins lá, menorzinhas, né? Então, isso significa que as moedas de maior sucesso vão ganhando espaço a cada 3 meses, porque esse índice vai se rebalanceando. Então, você comprando esse ETF, você vai surfar o crescimento desse mercado como um todo, que, de uma maneira muito simples de explicar, é assim... Se você pegar a Bolsa Americana na década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, você pegar a composição de cada uma delas, as empresas de 1900, as top 10 de 80, acho que nenhuma mais existe. De 90 deve ter uma ou outra. De 2000 deve ter umas 3 ou 4. Mas a composição mudou muito. E o índice se valorizou 10% ao ano. Por quê? As piores empresas de negócios piores foram morrendo e as melhores empresas foram crescendo. Então, hoje o S&P... A maior parte do S&P são as empresas de tecnologia que são as FANG, que todo mundo conhece, né? Então, Facebook, Amazon, Apple, o Google, Netflix e tem outras. Desculpa, e faltou um, mas enfim. Então, assim, a ideia de você se expor através de criptomoedas, na minha maneira de ver, é através do Hash 11. Eu tenho Hash 11 na minha carteira, tem um pouquinho, assim. E eu acho que eu não teria tudo quanto a Carol tem. Eu acho que 7% é muito. Eu também acho. Pra mim, tenho 2. Eu acho que para o investidor que está começando, teria algo em torno de 2%, né? E assim, nunca passaria de 5%. Mas isso é porque eu tenho a minha reserva e eu tô com uma reserva de emergência. Isso é bom deixar claro aqui, pessoal. Tem uma reserva de emergência que tá bem completinha aí para, no mínimo, né, uns 15 meses. Claro, não é quem está começando, né? Vai fazendo a reserva ali e também vai pondo um pouco na bolsa. Senão, às vezes, a pessoa fica muito tempo até fazer a reserva. Mas é por isso, pessoal, eu não tenho reserva de emergência de jeitíssimo algum em criptomoeda. E você pegou numa baixa, né? Você deu sorte também, né? É aquilo que o Renato falou. É a sorte do momento. Você pegou o Bitcoin, eu lembro, 27 mil reais. Eu nem investi em Bitcoin, ela comprou a 27, eu comprei a 55 e subiu muito rápido. Foi muito rápido a subida, né? Por isso que acabou te expondo aí um pouco mais. Mas, Renato... falando ainda em criptomoedas, então você investe hoje em Hash 11 e Bitcoin. Você não tem outra... Você acredita em alguma altcoin?
Assim, eu estudo muito e quanto mais eu estudo, menos eu vejo que eu entendo. Tem muita gente boa que eu já falei com muita gente boa. De novo, eu acho assim, o mercado, né, financeiro, ele é cheio de predições. Então, todo momento tem uma novidade que aquilo drena a sua energia, o seu conhecimento e tal. E eu tento, de alguma forma, me manter disciplinado naquilo que eu acredito. Imagina o seguinte, o maior investidor de todos os tempos teve um retorno anualizado da ordem de 20% ao ano. Sim, Warren Buffett. 20 e pouco. Puta, eu amo ele. Nossa, eu queria muito que ele me adotasse uns dias assim. Eu queria só, 15 minutos com ele, já ficaria feliz. E assim, o que eu acho que, assim, hoje, se eu tivesse um retorno anualizado do meu patrimônio em torno de 15% ao ano, ao longo de 10, 15, 20 anos, você pega o quanto você tem de patrimônio hoje e faz essa conta, poxa, você vai ter muito dinheiro lá na frente. Sim. Então, assim, se eu comprar um negócio 1% que valorizou 200% ou 1000%, será que isso... Né? E você tem muito negócio na bolsa que hoje, se você alocar bem seu capital, pode te entregar esse tipo de retorno. E aí eu estou te falando, né? O retorno anualizado lá do Warren Buffett é 20%. Se pegar essa última janela nossa lá da Nord, e aí eu estou falando que é uma janela muito, muito boa, a gente tem carteiras que deram um retorno anualizado de 27%. Então, pô, se eu pegar anos bons e ruins e chegar mais ou menos perto de 20%, em 20 anos a tua carteira multiplica por muitas vezes. Então, eu tento, às vezes, me blindar de não ficar tendo que ter opinião sobre tudo. Sim. E tendo investimento em tudo. Se concentra naquilo que você conhece bem também, entendeu? Eu acho que todo mundo deveria ter reserva de emergência, caixa, ter ativos de renda variável. Reserva de oportunidade? Reserva de oportunidade e ter ativos internacionais, ativos que não real. Acho que você não pode ter todo o seu patrimônio em real. Você não pode. Quantos por cento você acha, Renato, que o investidor tem que ter no exterior hoje? No mínimo 15%, assim. A mais de 50% é exagero. Depende, não. Se você se vê passando em algum momento da sua vida morando fora, acho que você poderia ter 50%. Sim. Eu tenho 30 e assim... Eu tô com 28 também. 30 acho que é bom. Eu tô com 40. Mas... E assim, não é comprar dólar, tá? Não compraria dólar. Ficar comprado em dólar não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você comprar ativos em dólar. Bons ativos, né? REITs, você investe em REITs? Não, só compro ações e fundos de ações. Isso que eu ia perguntar. A gente falou de REITs, mudando um pouco aqui pro Brasil, fundos imobiliários. Com essa taxação que a gente está falando, inclusive hoje o Senado vai colocar, né, para aprovação a tributação de dividendos. Vamos ver essa notícia, eu estou de olho também. Fundos imobiliários. A gente sabe que a Selic está em 5,25, pode ir para 7, ainda temos essa discussão. Faz sentido ter na carteira ainda, na sua opinião, ou não? Sim, acho. Não tenho na minha carteira, mas acho que faz sentido para muita gente. Os fundos imobiliários têm várias vantagens. Eu não sei se vai ter a tributação. Parece que não. Né? Fundos imobiliários não. Não. Não vai entrar mais. A gente nunca sabe, né? O Brasil o tempo todo rasga algum contrato. É um circo isso aqui. Mas fundos imobiliários parece que não. Os dividendos, não. Então, acho que fundo imobiliário faz sentido, sim, para alguns tipos de investidor. O investidor que é mais conservador, é o investidor que está procurando montar uma carteira para ter uma reserva, uma renda recorrente. Gosto muito da ideia de você ter uma renda recorrente. Eu não tenho porque... eu não procuro tanto dividendo, ou nem dividendo mensal, nem dividendo, que são os dividendos que as empresas pagam, que podem ser 2 ou 3 vezes por ano, até mais. Eu procuro muito mais ganho de capital. Tenho 35 anos, estou olhando para daqui 20 anos. Mas acho que se eu tivesse 65 anos, então daqui 30 anos, acho que eu teria uns fundos imobiliários na minha carteira. Sim, faz sentido. Porque você foi empresário a vida inteira. Ou você continua com os seus negócios pagando dividendos, ou você tem que procurar alguma coisa que possa te dar dividendo. Ou as suas ações, ou seus fundos imobiliários, ou seus imóveis. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, acho que é um investimento previdenciário muito legal, que pode ser constituído logo no começo, ou pode ser feito mais do meio para o final da vida, vamos dizer assim. Né? Puxando o gancho de fundos imobiliários, Renato, você é adepto a morar de aluguel ou comprar o imóvel próprio aluguel, e fugir do aluguel? Com certeza, aluguel.
Com certeza aluguel. Você pode perguntar para todos os seus amigos, né, ou para todos os nossos amigos, né? A maior parte do patrimônio das pessoas é o imóvel. E o imóvel é um ativo que ele não se valoriza. Antigamente o imóvel ele preservava o valor da inflação. Hoje não. Então, assim, você tem lá um apartamento de R$1 milhão, mais R$1 milhão na sua conta em investimentos, metade do seu patrimônio está num ativo que não se valoriza nem o que é a inflação. Então, você está perdendo dinheiro pelo luxo de ter um apartamento. Eu por acaso, comprei meu apartamento, mas é porque eu encontrei uma grande oportunidade. E é um bem de consumo também, Sim. né, Renato? E o meu apartamento representa uma parcela muito, muito pequena do meu patrimônio. Agora, se você está no começo da sua vida, eu acho que você deveria alugar, Sim. porque o custo de oportunidade é muito grande. Até mesmo hoje, R$1 milhão, a gente está falando de taxa de juros, né? R$1 milhão aplicados poderia render algo em torno de 75 mil reais ao ano. Se você encontrar um apartamento de R$3 mil de aluguel, você fica com esse dinheiro para você. Ainda sobra uma grana. E você não imobiliza, que é um negócio que é horrível do ponto de vista da alocação de investimento. Imobilizar muito é horrível. Exato. Você fica sem liquidez para investir, para gerar o seu patrimônio. Às vezes você quer mudar de lugar, daí você vai alugar, de repente demora. Imagina um cara que trabalha em São Paulo, foi transferido para o Rio de Janeiro. Ele tem que vender aquele imóvel correndo. E aí, às vezes ele vai ter que vender bem mais barato. Por menos do que ele quer. Então, assim, vai perder dinheiro. Mas, falando em investidor, nós estamos falando aqui de longo prazo, mais seguro. Renato, qual a sua opinião sobre a Itaúsa? Que sempre foi uma das queridinhas, pagava bons dividendos, mas agora está falando em reduzir dividendos, porque talvez vai fazer novas aquisições para aumentar a holding, porque ela é muito dependente do Itaú. Né? Então, talvez o CEO está falando em fazer novas aquisições e para isso vai ter que diminuir os dividendos. O que você pensa de Itaúsa? Acho ótimo, porque, assim, vamos lá. Itaúsa, basicamente, é Itaú. 90% do negócio de Itaúsa é Itaú. É uma maneira de você comprar Itaú mais barato. Ponto final. Acho Itaú um bom negócio, então você comprar Itaú mais barato me parece uma boa oportunidade. Então eu gosto, tá? Essa estratégia, assim, o Bruce, que é meu sócio lá e acompanha a Itaúsa desde sempre. Eu tenho Itaúsa na minha carteira desde que eu nasci, pra você ter uma ideia. E ainda tenho. Agora, assim, Itaúsa não tem um histórico muito bom de fazer boas aquisições de bons negócios, né? Então, vai ter que se provar daqui para frente. Acho que é uma empresa bem gerida, com pessoas muito competentes. Talvez seja uma nova fase, a gente precisa entender como é que vai ser alocado esse capital, se vai ser realmente em bons negócios. Mas, de novo, eu acho que pode ser uma nova fase que de uma Itaúsa mais querendo ser uma Berkshire. Né? Sim. De ser uma holding de bons negócios e rentáveis, menos dependente de Itaú. E talvez seja melhor entregar menos dividendo agora para lá na frente te entregar mais retorno. Sim. Então, acho que estão se reinventando aí. Não sei ainda, assim. Mas eu acho que hoje, assim, pelo preço que tá, acho que é um ativo ok. E principalmente é um ativo que, para o investidor que está começando... É seguro, né? É um investimento mais seguro. Pode ser uma porta de entrada para muita gente. Tá? Agora, falando assim, né? O que a gente vê no Brasil, o cenário político, é prática... assim, é difícil falar. Porque se você for investir pensando na política, você não investe. No Brasil, então, piorou. Porque é briga todo dia, STF, Bolsonaro, não sei, é muita notícia. E aquela CPI parece, desculpa, mas parece eu não sei quem grita mais. O pessoal da CPI, eu tô fazendo uma enquete. O pessoal da CPI ou nos reality shows quando tem briga. Porque a Amazônia entra um, entra outro, eu nem assisto mais. Você acha que isso pode, esse problema todo político que a gente tá vivendo, tá influenciando a Bolsa? Pode cair mais? Tá. Sempre influencia a Bolsa no curto prazo, né? E o que eu acho que é bom, porque, assim, de novo, você tem que vestir o chapéu investidor e o chapéu brasileiro. Eu acho péssimo o que acontece na política brasileira, fico muito triste de que a gente não consegue emplacar governos que realmente pensam no país e tal, ficam nessa... De novo, sem entrar no mérito se o plano de governo está certo ou errado, eu estou falando... A gente vê que a maior parte do tempo eles ficam brigando e não saem do lugar, né? Mas, assim,
pro investidor, isso é até uma boa notícia. Porque são nessas chacoalhadas do vai e vem do mercado, baseado em informações que para algumas empresas importa muitíssimo pouco, é ali que você tem grandes oportunidades. Então, a gente já viu isso acontecer várias vezes no mercado, né? Aparece uma delação, aparece o impeachment, aparece... A gente já teve até o caso no Brasil que o impeachment é uma boa notícia. Sim, né? para investidor sim, né? Eu até me pergunto, assim, eu sei que esse vídeo aí vai ser assistido por milhares de pessoas e já estou esperando alguém tacar muita pedra em mim, mas assim, o impeachment do Bolsonaro, hoje, eu não sei se é ruim ou bom para a Bolsa. Chutaria que seria bom para a Bolsa. A Bolsa ia despencar, mas... Não, acho que é bom para a Bolsa. Como é que fica o cenário? Porque assim, de novo, acho que pode ser bom para a Bolsa, porque assim, a todo momento o governo tem como é que é a palavra? Tem frustrado o mercado. Não estou falando, de novo, chapéu investidor. Chapéu investidor, diferente do chapéu brasileiro, são outros. Eu não posso confundir as duas coisas. Que talvez um novo governo poderia zerar e as pessoas repensarem o que pode ser feito daqui para frente, tá? Então, polêmica. Não, mas como é que fica? Porque assim, eu já sei que você vai perguntar, mas antes de você perguntar, eu vou perguntar uma coisa. 2022, até lá a gente vai ver briga. E se vier o Lula, como é que ficam Pode acontecer. Como é que ficam os investimentos se vier essa... Lula presidente, né? Lula presidente. Eu acho pouco provável que ele... Acho que ele pode... Improvável. Né? Eu acho que ele pode vir se candidatar, mas eu acho pouco provável que ele ganhe. Tá? Essa é a minha opinião de alguém que não sabe nada de política. É um palpite. Acho que se o Lula eventualmente ganhar, ele vai vir com um discurso muito mais ponderado. Tipo, olha, eu vou ser muito parecido com o Lula 1, que é eu vou fazer políticas para ajudar a população mais carente, tal, políticas sociais, etc. e tal, mas eu não vou virar as costas para o mercado. Então, eu vou produzir reformas e o que ele fez lá atrás foi sempre trazer gente do mercado financeiro ali para compor essa historinha vou fazer políticas sociais, vou ajudar o Brasil, mas não estou de olhos fechados para o que está acontecendo no mercado, porque você precisa atrair investidores. Sim. Uma das funções do presidente, né, é você convencer as empresas, os investidores lá fora, de que você não vai rasgar os contratos e destruir aquele país. Senão as empresas saem daqui. Se as empresas saírem daqui, as pessoas perdem emprego, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Então, assim, de verdade... E isso, assim, eu estou roubando um pouco também uma opinião de duas pessoas que eu respeito muito no mercado, são grandes gestores, e falaram isso publicamente. Todo mundo bate pedra e tal, parece que eles estão apostando, preferem um populista e tal. De novo, eu não prefiro ninguém, assim, eu queria que a gente encontrasse alguém... A gente torce pelas empresas, né? Porque no longo prazo o que manda é o lucro, né? É os lucros, é o crescimento das empresas. A política é ruído de curto prazo. Até estão falando que o Lula quer trazer o Henrique Meirelles para ser o vice dele, para ganhar a confiança do mercado, como você falou, né? Para ele tentar conquistar aí parte do mercado, trazer confiança ali para a base do Lula. Renato, agora a gente está chegando no final do nosso podcast e a Carol vai abrir um quadro novo. Aqui você é o primeiro que vai estrear esse quadro novo, que é o nosso Ping Pong com os Irmãos Dias, onde você tem que... Eu vou deixar a Carol explicar o quadro aqui. Carol, explica pro Renato e é pau no gato sem massagem. Sem aqui. massagem. A gente já viu que o Renato é polêmico. Já falou, né, do Lula. Agora, antes de fazer isso, cenário. Eu fiquei aqui na cabeça, porque eu também sou muito questionadora. Cenário, Bolsonaro. Como é que ficam os investimentos, antes de falar desse quadro, Bolsonaro, em 2022, que eu acho, não sei, tem uma bastante chance dele ganhar. Né? Eu também acho. Assim, 12 meses antes das eleições, tudo pode acontecer ainda, eu acho. Assim, a gente todo mundo está descartando uma terceira via e tal, mas não sei. De novo, eu não sei. Eu acho que... Dória, não sei. Pode vir outra... não sei. De verdade, eu não sei. Eu sinceramente acho que
eu não vejo nenhum de todos esses cenários possíveis um cenário catastrófico. Talvez eu vejo o mercado caindo ali 20%, porque saiu uma pesquisa aqui e tal, não sei o quê, mas eu ainda estou convicto de que eu não vejo algum risco muitíssimo grande de ruptura nessas eleições ao ponto de a gente falar assim, putz, ferrou tudo. Assim, não, de verdade, eu não vejo. Bolsonaro, eu acho que a avaliação aqui, assim, o mercado se frustrou com várias das reformas que o governo mesmo se propôs a fazer. Então, o discurso para o próximo governo do Bolsonaro, ou seja, um Bolsonaro 2, vai depender um pouco, o que vai acontecer nos investimentos vai depender um pouco de o que ele vai prometer agora, daqui para frente, e o que vai efetivamente acontecer. Eu acho que muita coisa boa foi feita, é verdade. Né? A gente teve algumas reformas boas, importantes, mas poderia ter sido feito muito melhor. Mesmo as privatizações que a gente falou tanto, né, e tem muito a ver com o que a gente faz na Bolsa, não aconteceram. Né? Interferência na Sanepar lá da vida, Petrobras interferência, a gente fala de Correios há não sei quanto tempo. Banco do Brasil. Né? Então, assim... A gente esperava que nessa altura, né, depois de ter convivido tanto tempo com uma interferência tão grande, a gente não tivesse mais esse tipo de problema. E a gente teve de novo. Então, assim, de novo, acho que o cenário... eu não vejo ainda um cenário catastrófico. Assim, não vejo. Independente de quem for, não vejo, porque eu acho que quem ganhar essas eleições, eu acho que vai vir com um discurso muito mais para o centro. Eu acho que né, essa polarização que houve ao longo desses últimos 20 anos, né, para esquerda e direita, ou o cara da direita vai ter que vir mais para o centro, ou o cara da esquerda vai ter que vir mais para o centro para convencer, porque eu acho que ninguém mais aguenta essa história toda. Né? Agora sim, novo quadro aqui. Ping-pong. O que é esse quadro? A gente vai falar, não pode fugir. Mas o Renato, eu acompanho as redes dele, ele não costuma fugir. Ele fala mesmo lá no Instagram dele. Então... Nós vamos falar aqui e ele vai falar qual ação ou qual ativo ele prefere. Certo? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar minha cola. Assunto ações. Itaú ou Banco Inter? Itaú. Nesse preço, Itaú. XP ou BTG? BTG. Sanepar ou Sabesp? Olha, eu vou ficar com o Sanepar, porque Sabesp eu já não olho faz muito tempo. Então eu vou com o Sanepar. Oi ou TIM? Oi. Nesse preço, oi. WIS Soluções ou BB Seguridade? Olha, acho que BB Seguridade. Bradesco ou Banco Pan? Banco Pan. Transmissão Paulista ou Taesa? Taesa. Santander ou Bradesco? Bradesco. Copel ou Unipar? Nossa. Bom, de novo, para não fugir da raia aqui, vou falar uma Unipar. Legal. Bacana. O Renato não fugiu da raia. Não. E olha que é bastante empresa aqui que você colocou pra ele. Você colocou ele contra o muro aqui, Carol Dias. Mas faz parte do jogo. Renato Breia hoje aqui no nosso podcast. Quero te agradecer por você ter vindo. E tem presente, hein? Trouxe presente pra nós. Trouxe presente. Ele que é cofundador da Nord Research. Trouxe aqui dois livros para vocês. Um livro que a gente fez que chama 63 Insights para Investidores Extraordinários. Falei cofundador, né? Isso. Legal. Tá aqui a câmera, né? Olha lá o livro. O Renato trouxe pra nós aqui. Obrigado, Renato. A gente adora presente, né, Carol? Eu adoro o livro. Muito Mais um legal. livro pra eu estudar aqui. Renato, olha aqui, ó. 63 Insights para Investidores Extraordinários. Muito interessante. Como é que faz para comprar esse livro, Renato? A gente não vende, a gente, assim, para algumas assinaturas da Nord a gente dá de presente. A gente vai vender, eu acho que mais para frente. Mas, assim, todos os dias a gente escreve uma newsletter falando do mercado. E a gente faz isso já há 3 anos, então a gente pegou as 63, não me pergunte por que 63. 63 newsletters que a gente escreveu e fala sobre tudo, sobre renda fixa, sobre comportamento, e é bem legal. E ficou um livro assim, bem facinho de ler, dá para ler assim, umas 2 ou 3 por dia. E agora vamos ter mais livros mais para frente, e depois eu mando para vocês. Acabei de ver aqui no livro, ó.
da Nord Research, dos analistas aqui. Invista com consciência, isso é muito importante, gente. Queremos te agradecer. Eu que agradeço o convite. Você, foi muito, com passou 25 anos... Desculpa, 25 não. Olha, já abaixando 10. Tava bom, né? Época boa. Fazendo todo esse trabalho, parabéns para você, Obrigado. parabéns para a casa de vocês de análise. E que vocês tenham muito, muito, muito sucesso sempre. Obrigado. Valeu, Renato. Obrigado mesmo, hein? Valeu.